Olá, eu sou a pedagoga. Olá, eu sou a pedagoga Sandra Mara, do Núcleo Regional de Paranavaí, do Colégio Estadual de Paranavaí. Hoje estou fazendo atendimento com alguns, não são todos os professores, de uma turma prioritária do nono ano. No colégio, nós temos 3 nonos anos, mas a turma o qual nós estamos atendendo e vamos realizar um atendimento agora falando sobre recomposição de aprendizagem e cultura colaborativa, é uma turma prioritária, que é o nono ano. As turmas de sextos anos e nonos anos têm recomposição de aprendizagem, no componente curricular de matemática e no componente curricular de língua portuguesa. Aqui com nós presente, nós temos a professora de recomposição de aprendizagem, a professora Kátia. Juntamente com ela, tem um professor que atende junto nessa turma. Então, nós sabemos que a recomposição de aprendizagem, ela vem para trabalhar aquelas lacunas que falta com os alunos, porque nesse ano que nós estamos agora, muitos alunos, conteúdos que eles não sabem, que eles não reconhecem, é porque muitos alunos vêm da pandemia. Nós sabemos que a recomposição não é para ficar batendo ali em cima de um conteúdo que o professor do componente de língua portuguesa já está trabalhando, o professor de matemática já está trabalhando, mas sim um conteúdo que o aluno não sabe, que ele não tem conhecimento. E é isso que os professores de recomposição trabalham dentro de sala de aula, e principalmente de uma forma mais lúdica. Mas o que é mais importante, que veio no nosso estudo e planejamento, nós conversamos e trabalhamos, nos reunimos, fizemos atividades. É sobre a cultura colaborativa. A cultura colaborativa, ela é uma construção coletiva da escola, em que todos partilham suas decisões, suas responsabilidades, os objetivos. Seria bom mesmo, desse certo, que todos os professores dos componentes curriculares da turma do nono ano estivessem aqui presentes. Já de cara, assim, eu quero agradecer aos que deram certo, porque nós estamos fazendo uma meet justamente por isso, porque a hora atividade do professor não combina, não dá certo, e muitas vezes também não dá certo de nós nos encontrarmos, mas como é bom esse atendimento, assim, que o pedagogo faz, junto, assim, professores estar juntos, porque o estudo e planejamento, assim, ele deu, sim, foi muito legal, muito bacana, as atividades que foram desenvolvidas. O professor de matemática teve aquela capacitação, eles puderam compartilhar conosco o que aconteceu lá na capacitação, compartilhou as atividades que aconteceu, e é isso a cultura colaborativa, é onde todos podem compartilhar as suas atividades, suas decisões, os seus objetivos, trabalhando de uma forma articulada. Então, hoje aqui, gostaria que a professora de recomposição lá do nono ano, por ser uma turma que ela é uma turma prioritária, porque nas avaliações externas elas ficaram com a porcentagem abaixo do núcleo regional e abaixo do estadual também, que foi 48% e 49%. E essa turma ficou com 38%, alguma coisa lá, vírgula alguma coisa. E nós estamos reunidos para justamente planejar, compartilhar nossas decisões, falar sobre essa turma e compartilhar aquilo que vamos estar trabalhando para que essa turma supere as próximas avaliações, tanto externa como externa, esses alunos venham avançar no, na porcentagem deles, venha aumentar. A professora de recomposição, Kátia, como que tem sido o seu trabalho ali
junto com a turma do nono ano. Eu vejo, eu tenho feito assim observação, vejo o trabalho seu junto com a outra professora, com a Adriana. Vocês sempre estão realizando assim, com bastante intencionalidade para que os alunos estejam aprendendo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, pessoal. A gente, em recomposição de matemática, o que a gente tem percebido, eu e a Adriana, eles têm, alguns deles, eu diria que a maioria da turma, tem, assim, lacunas, sabe? Que, de repente, está faltando alguma coisinha, por simples que seja, mas que não faz, que eles deixam de entender a atividade. Pensamos que foi ali decorrente ali daquela época de pandemia, né, que eles vivenciaram ali, foi feito muita atividade em casa, né? Então aquele concreto, que matemática você tem que trabalhar o concreto, não adianta você só botar ali no papel e trabalhar com aprender com saliva e lápis. Você tem sim que fazer, mas você tem que mexer no concreto. E, infelizmente, esses alunos que estão no nono ano agora perderam muito, né? Naquela época, né? Foi quanto tempo que nós ficamos trabalhando, mandando Eles atividade trabalhando para em casa. casa, né? Uhum. E assim a gente percebe muita defasagem. Então, a recomposição, a gente procura trabalhar bastante com material concreto, como você viu, né? A gente trabalhando aquele material concreto de fração, né? Eles tinham dificuldade na simplificação de fração. Então, a gente desenhou aquele chocolate no papel, né? Aí um achava que tinha comido 2 pedaços e tinha comido mais que o outro, né? Mas não era porque a gente tinha dividido. Então, eles não tinham essa noção de equivalência, né? De fração, a regra de 3, nem pensar. Então, você tem que ir bem ali na base, trabalhar ali, recortar, pintar, colorir, e mexer até com material dourado, nós tivemos que mexer, né? Então, Sabendo, né, Kátia, que você é a professora de recomposição de matemática. Aí tem é, língua portuguesa também, que se uhum, o aluno ele não tiver lendo, escrevendo, ele não vai saber interpretar uma situação, um problema, né? a gente tem percebido isso. Na hora da leitura da situação problema, eles começam. A conta é de multiplicação? Daí a gente fala, não, não é. Então é de divisão. Daí ele vai jogando para a gente para ver até onde a gente vai e dar resposta para ele. É, Entendeu? Aí, a hora que você faz uma situação problema no nono ano de porcentagem, tipo, teve o desconto de 10%, ele não entende o que é desconto, se ele vai somar ali ou se ele vai subtrair. Então, essa leitura, né, é. interpretação também está Outro bem do curso complicadinho. seu é a cultura colaborativa. A recomposição da aprendizagem, ela não veio somente, estamos agora só em língua portuguesa e matemática, mas é todos os componentes curriculares que estão envolvidos. A Tati quer falar também, a professora Tatiana. Não só contribuir, né, já que a gente vê que essa necessidade dos alunos foi em virtude também daquele período da pandemia, se eles estavam lá no quarto, quinto ano dos anos iniciais, eles perderam bem essa parte de frações, né, que é lá que precisa ter aquela parte concreta, o lúdico, e eles não tiveram isso, então isso vai refletir mesmo nas séries seguintes, né? Então a gente consegue fazer esse paralelo com eles mesmo, porque são conteúdos básicos lá dos anos iniciais. Então, Tati, bem isso mesmo. A gente, lá nos anos iniciais, quem nunca fez um bolo, não é mesmo? Não levou uma pizza para dividir na sala, né? Isso fica Sempre marcado, a fica receita a gente faz na marcado na sala, vida né? da criança. E eles não tiveram isso. Eles foi papelzinho assim, que você tinha que, no máximo, recortar e colar, né? Então, de fato, defasa, né? E essa forma articulada de trabalho entre geografia, ciências, como eu gostaria que a professora de ciências estivesse aqui, porque sempre ela está trabalhando e fazendo bastante atividade na prática mesmo ali, e ela ia poder relatar sobre a prática dela. E
realmente é para a aprendizagem dos alunos e para contribuir com os colegas de trabalho, né? Porque vendo o trabalho de recomposição, ele vai contribuir para um outro componente curricular também. É o trabalho do Natan também, que é excelente, professor de geografia. Natan, você quer falar? Sim, boa noite. Boa noite. Justamente esse ponto que você citou, da questão das ciências, né? A geografia é interessante que ela tem diversos saberes dentro dela, que ela compartilha, né? Não é só a geografia por si só, tem muita coisa de matemática, de ciências, de história, enfim. Isso abre um leque muito interessante para essa questão de cultura colaborativa, essa questão de interação entre os professores, o que estão passando em sala de aula para os alunos, esse feedback de um para o outro, suporte, tudo isso colabora para esse processo nesse sentido. É, são todos os componentes curriculares que estão envolvidos, né? É uma construção coletiva de toda a escola, né? Um compartilhando com o outro. Lá no estudo e planejamento, eu citei sobre uma atividade que estava no corredor, que foi realizada de matemática, trabalhado, acho que o 6º ano, ou foi o 7º ano, os sólidos geométricos, aquele que a professora de matemática trabalhou, e colocou o barbante, puxava. Eu mesmo parei para olhar aquela atividade tão interessante, né? E o outro professor vai, passa, ele olha e aquilo vai, né, servindo como a gente sempre vai servindo como exemplo, né? Um colaborando com o outro. Realmente, e tudo isso é para aprendizagem, para promover a aprendizagem dos nossos alunos. Aqui também nós temos a professora de arte, é, em arte também, nós falamos assim que o aluno ele é o desenho artístico, mas se o aluno não ler, não compreender, não saber fazer cálculos, ele não vai se desenvolver lá em arte, né? No componente curricular de arte. A professora de ensino religioso, hoje ela não pôde participar, ela não está aqui conosco, mas eu estava conversando com ela. Ensino religioso, muitas áreas assim da vida que ela está desenvolvendo sobre a conduta do aluno, não está falando de religião. E então, o que a gente contribui um professor com o outro, ele vai estar ali fazendo no componente curricular dele, né? Trabalhando no componente curricular dele. Ô, Sandra, é um exemplo de você está falando das matérias, né? De ciências foi quando a gente trabalhou as bulas de medicamentos, você lembra? Que daí Sim. a gente leu lá, olha, é tantas gotas para tantos quilos, daí eles faziam esse cálculo, né? E daí Isso. tomar meio comprimido, quanto que é meio comprimido? Não, então vou ter que tomar 1/4. Foi bem legal essa aula também que a gente deu, né? E deu bem certo com ciências daí, né? Então, na verdade, assim, essa cultura colaborativa, eu não sei se também eu estou certa, mas lembra quando a gente trabalhava, o Natan que falou sobre a interdisciplinariedade, né? Os nomes só vão mudando, né? Os nomes, né? Só vão trocando os nomes, mas é bem quando a gente também, sempre a gente trabalhou dessa forma, né? Dessa maneira, um compartilhando com o outro e sempre em prol da aprendizagem do aluno, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar, para a gente encerrar? Quer falar? A gente tem um monte de exemplo para a gente estar citando, né? Quando a gente trabalha mais com material concreto, daí a gente acaba envolvendo as demais matérias sem ao menos perceber, né? Natan, quer falar? Você ergueu a mão? Sim, sim. É só para fechar essa questão desse assunto colaborativo, né? Como ele não precisa se restringir apenas à sala de aula em si, embora, obviamente, ela faça parte do processo, mas essa questão de feedback, contato entre os professores, suporte, eu falo no sentido, por exemplo, sei lá, professores novos sendo acolhidos dentro do colégio pelos professores mais antigos, isso é muito importante. Questão, por exemplo, sei lá, um professor poder assistir a aula de outro para poder observar, porque às vezes na turma dele não consegue desenvolver a aula dele, mas o outro professor consegue, com aquela mesma turma, e ele poder entender.
O que que a gente Ou pode até o fazer de pedagogo está atendendo atendimento, mais né? um professor, né, Natan? Sim, Seria também nesse interessante, sentido. né? Então tem todo esse feedback mesmo, essa conexão. Tem tudo isso daí também. Gente, ó, quero agradecer vocês, tá? Muito obrigado. Os outros professores do nono ano, que é a turma que nós estamos aqui, que entrou como a turma prioritária, e com certeza vocês vão estar fazendo um ótimo trabalho e um colaborando com o outro, utilizando mesmo a cultura colaborativa para que eles estejam avançando. Já estamos com o primeiro bloco já pronto, né, do segundo trimestre, e eu vi que eles avançaram, né? Mostram lá nos dados que a gente tem colhido. E só para o avanço mesmo dos nossos alunos. E essa turma ela vai avançar mais. E nas próximas avaliações externas também, não só as internas, que mais importante ainda são as externas, né? Quero agradecer a participação de vocês, tá? E quem sabe mais assim de uma outra vez a gente reunir todos os professores de todos os componentes, né? Língua portuguesa, né? Ensino religioso, mas os professores, tanto a hora de atividade como em outro momento, eles estão dando aula em outra escola. Muito obrigado, tá? Tati, muito obrigado por você estar gravando para mim, tá bom? Obrigada, Natan, obrigado, Cauana, obrigado, Tati, obrigado, Kátia.